Então, aqui uma breve apresentação minha. Não sei se tem alguém de vocês que já conhece. Deixa eu ver aqui. Sanatiel, Daniele, Vinícius, Camila, João Vitor, Caleb. Mais 10 pessoas aqui eu não consigo ver. Mas enfim, eu acho que são todos novos, né? Ninguém teve aula comigo ainda. Então, a gente vai trabalhar com a disciplina de microeconomia. Especificamente nessa disciplina, gente, a gente vai focar no comportamento do consumidor, porque a microeconomia a gente também pode dividir, assim como a gente pode, digamos assim, pegar a disciplina de economia e subdividir em duas grandes áreas genéricas, por exemplo, a micro e a macro. Na micro, onde a gente estuda o comportamento individual do agente econômico, seja esse agente aí, você na condição de consumidor, você na condição de empresário, né? A própria empresa é um agente econômico, a prefeitura da sua cidade, o estado, né? A federação, o país, né? Queira ou não, ele é um tomador de decisão, um agente econômico. Quando na microeconomia a gente estuda o comportamento individual do agente econômico e na macroeconomia a gente estuda o comportamento final, ou seja, o agregado, todos os agentes se comportando ali, tomando decisões ao mesmo tempo, simultaneamente, a microeconomia a gente pode dividir o estudo dela em duas partes também. A primeira parte seria aquela que a gente pega a microeconomia, a gente estuda o consumidor, chamada de teoria do consumidor, ou seja, como que você na condição de consumidor você faz para tomar as melhores decisões em termos de alocação de recursos. E a segunda parte da microeconomia, a gente foca então no conteúdo da empresa, né? Como que a empresa faz para tomar as melhores decisões no que diz respeito à alocação de recurso. Por que eu falo isso? Né? Tomar as melhores decisões no que diz respeito à alocação de recurso. Porque, veja bem, a economia é uma ciência que existe para tratar justamente de alocação eficiente, dado que, eu acredito que isso vocês aprenderam lá no primeiro semestre em Introdução à Economia, que as necessidades dos seres humanos elas são ilimitadas, não tem fim. Tá? Quanto mais se tem, mais se quer comprar, produzir não sei o que e adquirir mais bens, mais patrimônio. Só que ao mesmo tempo a gente confronta todas as necessidades com um território que disponibiliza de recursos finitos. Eles têm fim, tá? Então, a quantidade, entendam que o estoque de recursos disponíveis para satisfazerem essas necessidades dos seres humanos, eles são limitados. Então, a gente pode dizer que eles são escassos. Então, tá, já que os recursos disponíveis para tomada de decisão no que diz respeito à produção de um bem qualquer, como por exemplo esse aparelho celular, dado que esses recursos eles têm fim, o estoque deles é finito, eles são escassos por natureza, então a empresa tem que entender que ela vai ter que tomar as melhores decisões de alocação de recurso, ou seja, de destino desse recurso, de forma que haja o mínimo desperdício possível. Porque sempre, gente, em todo e qualquer processo produtivo, sempre que vocês forem produzir alguma coisa, tá? Vai haver um pouquinho vai haver um pouco de desperdício de recurso. Isso aí não tem como escapar disso. Da mesma forma que risco é algo que não se foge dele, mas que se administra, o desperdício também não tem como fugir dele. Por exemplo, um dia eu perguntei pro aí como é que dá um nome técnico, é o Ourive que fala, né? O joalheiro que fabrica aliança, essa minha aliança de casamento aqui, ó. Vocês conseguem enxergar, gente? Estão vendo? Sim ou não? Ela foi fabricada por alguém, por uma empresa. Foi ou não foi? Ele me disse o seguinte: quando ele produziu essa aliança aqui, por exemplo, eu não sei quantas gramas tem, eu nem lembro, mas vamos colocar que tem aqui, sei lá, 3 gramas, 5, não faço a menor ideia. Ele falou, Ricardo, dessas 5 gramas vai ter um pouco de desperdício. Aí eu, sem conhecimento técnico, na época, né, isso aí tem 7 anos atrás, eu perguntei para ele,
Eu falei, mas quer dizer que você perde parte do ouro que você compra quando você vai produzir uma aliança, uma corrente, uma pulseira, um brinco? Ele falou, sim. Na hora que eu vou queimar o ouro com maçarico ali, um pouquinho desse ouro eu perco ele. Não tem como. Eu falei, mas como? Não tem ali, você colocar num cantinho ali, uma caixinha de aço ali, de vidro, de alguma coisa, e você ficar ali com a vassourinha varrendo, tipo uma escovinha de dente, alguma coisa. Ele falou, não tem, evapora, vai embora, se perde, tá? Imagine você lavando louça, gente, tá? Vocês concordam comigo que você está ali lavando louça, mas uma parte daquela água que está ali escorrendo vazando pela torneira, né? O termo técnico é esse, né? Vazando porque vem de vazão da torneira. Nem toda aquela água que está escorrendo da torneira você está utilizando para lavar louça. Concordam comigo? Sim, concordo. Sempre vai haver desperdício. Vai você fazer um bolo, tá? Parte da farinha que você vai utilizar, do óleo, vai jogar fora. Ainda que você. Então, a ideia é a seguinte: sempre que uma empresa for produzir, ela tem que pensar assim. Uma máxima da microeconomia reza o seguinte: mais é preferível a menos, tá? E uma máxima lá da disciplina da administração, mas que também serve perfeitamente para a gente, é que toda empresa existe porque ela quer ter lucro. Ela não existe porque quando eu lembro do primeiro dia de aula com o professor Paulo Corbes, acho que ele foi professor de vocês também, né? Ou não sei. Aí ele perguntou, por que o padeiro existe, né? Aí teve aluno, ele existe porque ele gosta de fazer pão. Ele existe porque ele gosta de acordar cedo. Nada disso, gente. Tá? Significa que ele existe porque ele é bonzinho? Que nada, ele quer ganhar dinheiro. Tá? Então, assim, o mais é preferível a menos. As empresas visam lucro, e se o mais é preferível a menos, elas desejam maximizar o lucro. É isso que a gente vai ver nessa disciplina, tá? As empresas desejam maximizar o lucro, o consumidor também deseja maximizar o lucro. Por que todo consumidor gosta de peixe inchado? Tá? Porque ele entende que se ele pagar mais barato, vai sobrar mais dinheiro para ele. Tá? Então, voltando ao início da nossa conversa, tá? A gente pode pegar a disciplina de microeconomia, tá? Oi. Desculpa te interromper, uma pergunta. Você está gravando a aula? Tô. Deixa eu só pegar e confirmar aqui. Tá gravando sim, já deu 7 minutos e 40 segundos, tá? Então, assim, se vocês pegarem os manuais de microeconomia, não estou falando manual de economia. O manual de economia vai estar lá, metade dele microeconomia, metade macroeconomia, para citar um exemplo. Mas se vocês pegarem os manuais de microeconomia, manual de microeconomia, livro de microeconomia, introdução à microeconomia, você vai lá. A parte dele está dedicado ao comportamento do consumidor, tá? Comportamento do consumidor, teoria do consumidor, e uma outra parte do livro vai estar sendo dedicada à teoria da firma, tá? Que é a parte da economia das empresas, economia de empresas, a parte também da economia industrial, que vocês vão ver depois, certo? Que é a microeconomia também, só que focada no estudo da empresa, no comportamento da empresa, tá? Mas essa que a gente vai ver aqui, nessa disciplina aqui de Micro 1, que a gente dá a introdução na disciplina de microeconomia, a gente vai lidar com o comportamento do consumidor, tá? Desse agente econômico chamado consumidor, que sou eu e que é você, tá? Ou seja, como que você vai fazer para tomar as melhores decisões de alocação de recurso, baseado, por exemplo, no dinheiro que você tem disponível no seu bolso para consumir com uma determinada quantidade de bens ou serviços. A gente chama isso de cestas de bens. A gente vai trabalhar muito com essa ideia de cesta, né? Onde você pega um dinheiro que você tem, que a gente chama de, tecnicamente na economia, de restrição orçamentária, e você precisa dar um destino a esse dinheiro. Esse destino, tecnicamente, a gente chama de alocação. Ou seja, alocar significa dar destino. Como que você vai fazer para dar o melhor destino possível, aquele que é o destino mais racional possível, dado o quê? Dado uma cesta de produtos que você deseja comprar, uma cesta, eu entendo que cesta é um conjunto de produtos, tá?
de bens, tá? E a gente vai colocar no mínimo 2 bens, o bem A e o bem B, ou que seja X e Y, tanto faz, né? E você vai dar um destino, dado o quê? Dado o preço de cada um desses bens, depois a gente vai estudar produtos substitutos também, bens substitutos, e dado também a sua chamada renda pessoal disponível, tá? Que é o dinheiro que você disponibiliza naquele momento de tempo para tá demandando aquela cesta de bens, ou seja, comprando aquela quantidade de bens, né? Então, essa renda pessoal disponível, tecnicamente, eu já falei, mas vou falar novamente, a gente chama de restrição orçamentária. Deixa eu permitir aqui, José Eduardo Correia das Neves, seja bem-vindo, José. Essa aula é a nossa primeira aula, tá? Antes, gente, eu quero falar algo muito importante, eu quero dar não somente as boas-vindas, mas parabéns aí a todos vocês que estão assistindo essa aula, que tem algumas novidades, tá? Em relação ao módulo passado, módulo semestre passado. Essas novidades elas são da Pró-Reitoria de Ensino e elas são válidas para a universidade como um todo, não especificamente do curso de Economia ou da Facisa, que são algumas coisas pontuais que foram definidas e é muito importante deixar bem claro isso para vocês desde já. A primeira dela diz respeito à participação, porque se vocês não tiverem um mínimo de participação na disciplina, participação que eu falo assim, eu vou tirar eu, porque não é eu que estou falando, é a Pró-Reitoria de Ensino, tá? É a presença mínima. Digamos assim, nós temos 60 horas as aulas. Então, a Pró-Reitoria de Ensino entendeu, tá? Isso é entendimento dela, que vocês precisam, para que vocês não sejam reprovados por faltas, vocês têm que ter um mínimo de participação equivalente a 25%, o que dá um total de 15 horas aulas, tá? Então, como que ficou essa questão para o professor definir? E aqui eu estou falando de aula presencial, ou seja, dessa que a gente está realizando nesse momento, tá? A Pró-Reitoria de Ensino ela cobra os professores de realizarem essas webconferências e ela cobra o aluno de assistir essa webconferência, tá certo? Então, vamos colocar lá 15 horas aulas de webconferência. Como que o professor vai distribuir? Ele pode fazer uma hora aula por semana, ele pode fazer 2 horas aulas de webconferência a cada 15 dias, ou ele pode fazer 4 horas aulas de webconferência a cada 30 dias, tá? Eu acredito que seja mais viável a gente trabalhar da seguinte maneira, que é o que a maioria dos professores está adotando. Realizar 1 hora aula de webconferência por semana, e essas vocês assistem, certo? Que vai dar um mínimo de presença, frequência na disciplina que vocês precisam para o CIGA não reprovar vocês por falta, certo? E o outro conteúdo eu vou postando por aulas gravadas. Tranquilo, gente? Em vez de eu ficar postando materiais escritos, livros para vocês lerem, eu vou postando vídeos curtos, certo? E deixo disponibilizado no SIGA para vocês assistirem, certo? Então essa é a primeira coisa, o primeiro ponto. O segundo ponto, né, porque foram tratados esses 2 pontos na reunião pedagógica da semana passada, teve reunião pedagógica para todos os cursos da Tona Nemate, tá? E isso ficou muito bem claro, está bem claro na normativa acadêmica para todos os professores e para todos os alunos, né, de todos os cursos, né? O segundo ponto é que o SIGA ele pede 3 notas, mas isso aí não é novidade nenhuma. Sempre foi assim, até da época antes da pandemia, que era presencial. Só que dessa vez, além dele pedir essas, no mínimo 3 notas, ele colocou assim, que uma dessas notas é a nota de frequência na disciplina. Então, isso significa que, puxa, você está aqui presente nessas webconferências, além de você não reprovar por falta, você já tem uma nota garantida. Ficou bom, não ficou, gente? Tá? E as outras 2 notas, elas podem ser distribuídas em questionários avaliativos, né? E também em lista de exercícios. Daí o que eu pensei? Eu pensei em fazer assim, por exemplo, 2 questionários avaliativos. Antes eu fazia 3.
Então, como tem uma nota por presença, 2 questionários avaliativos e algumas listas de exercícios como nota complementar. Aí, gente, vocês fazendo os questionários avaliativos, estando presentes nas webconferências e fazendo a lista de exercício, a chance de reprovar ou de ir para exame seria muito próxima a zero, né? Porque pelo menos eu acredito que ninguém quer ir para exame, né? E fazer aquela prova enorme de todo o conteúdo do semestre, né? Que é bastante conteúdo, por sinal. O que vocês acharam, gente? Ficou bacana essa decisão da Pró-Reitoria de Ensino? Gostei. Ó? Sim, tranquilo. Eu acho que não pesa não, gente. 1 hora por semana aqui, tá? Das 9 às 10. Podemos deixar combinado assim, gente, esse horário? Toda segunda-feira? Fechou. Combinado. Combinado, bacana, né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, porque eu vou passar para vocês aqui o conteúdo, os tópicos de aula, de acordo com a ementa do curso, né? A gente não pode fugir dela. Então, deixa eu só clicar aqui. Tela cheia, plano de fundo, gravar. Não é isso aqui. Aqui, apresentar agora a tela inteira. E eu acredito que vocês vão deixar de me ver e vocês vão passar a ver a tela. Então, eu preciso que vocês confirmem essa informação para mim. Tá aparecendo, professor. Tá, vocês não vê mais eu, mas conseguem ver a tela, né? Isso aí que é importante. Pelo cantinho, senhor. Não tem problema não. Mas é assim, eu não estou aparecendo muito grande de forma que vocês vão deixar de ver a tela, né? Ou vocês conseguem ver bem a tela e falem para mim. Dá de ver a tela tranquilo. Não tá tomando espaço, apagando nada não, né? Vocês conseguem ver tudo que está escrito aqui, ó? Sim. Tá. Sim, professor. Então, dia 30 hoje, né? Essa breve apresentação, né? O objetivo é apresentar o conteúdo. Aí é que a gente entra... outro detalhe, gente. Vocês podem criar um grupo no WhatsApp, adicionem eu, se vocês acharem pertinente. Daí eu vou mandar o livro para vocês lá, tá? Vai ser o livro do Varium. A gente vai trabalhar em cima dele, tá? Vocês podem utilizar ele para as listas de exercícios, para consulta no conteúdo, se bem que eu vou postar vídeos, né? De forma assim mais mastigada, mais assim tranquila de entender, né? Em forma de vídeo, esses conteúdos aí, tá? Então, quais capítulos a gente vai trabalhar? A gente vai começar ali no capítulo 1, onde ele vai fazer uma breve introdução à teoria microeconômica, ele vai apresentar o mercado, ele vai falar o que é um mercado, um conceito de mercado, né? Ele vai falar de modelos. Modelos, gente, vocês vão utilizar até o final do curso de vocês, tá? A gente começa vendo essa parte de modelagem na microeconomia, que o que é modelo? Gente, ele é uma simplificação da realidade. Eu quero fazer uma leitura do comportamento do consumidor por carne de aves no estado de Mato Grosso no momento tal, né? Digamos que você quer fazer o seu TCC em cima, eu ia falar monografia da época que eu era acadêmico, né? O seu trabalho de conclusão de curso, você vai fazer o quê? Você vai fazer um levantamento estatístico dessas informações aí, da demanda por carne de aves, o preço, né? E aí você delimita um espaço temporal e regional. Você vai fazer um levantamento também dos produtos concorrentes, a gente chama isso na microeconomia de produtos substitutos, por exemplo, a carne bovina, né, a quantidade demandada dos preços. Você vai levar em consideração a renda do consumidor, né, ou seja, a restrição orçamentária, e você consegue fazer uma modelagem desses dados de forma que você consiga ter uma visão global do que está acontecendo no mercado de carne de frango naquele determinado instante. Isso é um exemplo de modelo, de modelagem. E na economia a gente usa muito isso. Ou seja, a gente pega aquela realidade que a gente quer compreender e a gente escreve ela por meio de uma equação.
utilizando recursos matemáticos para isso, matemáticos e estatísticos também. Isso é modelo. Então, o modelo ele é uma representação de forma bem simplificada da realidade que a gente quer compreender, tá? Essa realidade ela é de caráter socioeconômico, né? Eu acho que isso já ficou bem, isso já deve ter ficado bem claro para vocês. Economia não é ciência exata, né? Todo mundo entra no curso de economia, todo mundo assim, pelo menos a grande maioria, entra entendendo, acreditando que a economia é uma ciência exata porque lida com números. Não tem nada de exato aqui, gente. O comportamento humano ele é variável, tá? Então ele é um comportamento do tipo social. Por isso que a economia é uma ciência do tipo socioeconômica e não exata, tá? Então a gente vê lá no capítulo 1 o mercado, né, o conceito de mercado. Eu não sei se vocês já viram isso, mas só para adiantar, o mercado ele é um ponto de encontro. Tá? Hoje ele pode ser virtual. Há um tempo atrás, antes da internet, ele era só físico. Né? Tem gente que entende que o mercado... o que é mercado? Se eu fazer uma pergunta bem técnica. Né? Aí talvez vocês respondam. Casa Aurora, Supermercado Machado, Atacadão, Açaí. Não, gente, isso aí é um exemplo de um mercado, né? Que é o supermercado. Né? O mercado é um ponto de encontro. Ali uma loja, por exemplo, tem dois agentes ali com interesses contrários. Um está tentando vender alguma coisa e tem um outro agente na outra ponta tentando comprar aquela determinada coisa. Ali ao mesmo tempo, de forma simultânea. Mercado é isso. É um local, um ponto de encontro que dá trade, dá negócio. Então a gente vê isso aí no capítulo 1, tá? Ele vai dar um exemplo aí relacionados a vocês, que é um modelo de locação de apartamentos, né, de kitnet para estudantes, tá? Tem um modelinho bem legal, bacana. Ali ele começa dando aí algumas definições de preço, mas por que o preço do aluguel naquele apartamento ali que fica no redor ali da região universitária ele é mais caro do que o preço do aluguel lá na periferia, né? E aí ele explica, ele dá essa explicação aí, né? E a gente consegue ver também o comportamento do consumidor. Nesse exemplo aí, o consumidor vai ser você na condição de estudante que está comprando aquele espaço a cada período de tempo, mensalmente para você alugar, né? Queira ou não, você está consumindo aquilo, você está morando ali, você está comprando, você está demandando, né? Qual que é o seu comportamento enquanto consumidor baseado na renda que você tem? Aonde que você vai morar? Será que você vai morar naquele apartamento que está ali próximo à universidade ou você vai morar na região periférica, ou seja, distante da universidade, mais afastado do centro da cidade e por aí vai, tá? Ele fala, aí ele vai mostrar a ideia de demanda, né? Demanda é a ideia de você comprar. O contrário é oferta, né? Quando alguém quer vender alguma coisa, a empresa coloca... Quando a gente lembra dessa palavra oferta, deixa eu ver vocês aqui. Quando se fala em oferta, não é muito comum vocês lembrarem daqueles cartazes de supermercado, geralmente numa cor chamativa, amarelo, o cartaz, e escrito oferta em vermelho. Sim ou não, gente? Escrito bem grande, oferta. Lá em cima do tomate, por exemplo, do pimentão. Oi? Ou escrito promoção. Ou promoção, né? Gente, oferta não é oferta. As pessoas entendem que oferta é preço baixo, abaixo do preço normal de mercado. Quanto que custa? Custa R$8, mas na oferta está 5. Isso é oferta. Gente, não. Oferta vem do ato de ofertar, ou seja, disponibilizar o produto à venda. Sempre que você está vendendo algo, você está ofertando algo. Mas você não está vendendo com preço mais barato do que normalmente você vende. Você está ofertando do mesmo jeito. Tá? E quem está comprando está demandando. Tá? Promoção é a mesma coisa. Promoção vem de promover. Quando você está colocando algo à venda, você está promovendo aquilo. É que quando você coloca em oferta, geralmente você associa isso com preço mais baixo para você vender mais rápido. A sua margem de lucro vai diminuir? Sim. Mas como você vai girar muito mais, a velocidade com que o dinheiro vai entrar no caixa da sua empresa ela é muito maior. Consequentemente, existe a chance de você faturar mais e ganhar mais por unidade de tempo. É menos lucro, mas vai girar mais, vai entrar mais dinheiro. O que importa nesse momento é o volume financeiro. Tá? E os supermercados fazem isso, tá? Como estratégia para chamar atenção. Existem situações
algumas situações onde o supermercado ele faz uma seguinte promoção. Ele vende um determinado produto abaixo do preço que ele comprou. Nossa, parece estranho isso, mas acontece. Não sei se vocês já viram. Tá? Aconteceu, por exemplo, aqui em Sinop, na inauguração do mercado Açaí, que ele vendeu o queijo mussarela abaixo do preço que ele comprou. Caramba, é. Sabe qual que é a ideia, a estratégia do supermercado? Ele vende um pouquinho mais barato do que o valor que ele pagou, só que o cara que vai lá para comprar mussarela não compra só mussarela, queijo mussarela. Ele vai lá e enche o carrinho com outras coisas. E às vezes ele acaba sem perceber comprando um outro produto que se ele fosse comprar no outro mercado concorrente ia estar com preço mais baixo. As empresas fazem isso. Isso aí é jogo de mercado. Jogo. É claro que essa ideia de jogo a gente não vai tratar aqui, né, especificamente por parte da empresa. Vocês vão ver depois lá na disciplina de Micro 2 e Economia Industrial, que foca na teoria da firma. Aqui, voltando, a gente vai focar na teoria do consumidor. Tá? Mas eu quis falar isso só para que ficasse claro essa ideia de oferta e de promoção. Oferta vem de ofertar, ou seja, disponibilizar o produto para o cliente comprar. Está ali na gôndola, tá aqui, ó, para vocês comprarem. Promoção, você está promovendo, é a mesma coisa, tá? Mas vamos voltar aqui. Deixa eu voltar lá, compartilhar o culto lá, os tópicos. Então, gente, a gente vai trabalhar muito com a ideia de curva de indiferença. A gente vai trabalhar, por exemplo, com bens, com a ideia de bens, os bens que você quer comprar, a cesta de bens. A gente vai plotar isso num gráfico chamado de curva de indiferença. Essa curva de indiferença vai mostrar para vocês uma cesta de bens, tá? Por exemplo, o bem X e o bem Y. O bem X, por exemplo, representa leite. E o bem Y? O bem Y vai ser representado por todos os outros bens que você vai comprar. Não necessariamente por um único bem, mas todos os bens que você vai comprar, dado uma restrição orçamentária, ou seja, dado a quantidade de dinheiro que você tem no bolso, né? E aí cada capítulo do livro ele vai ser específico a cada tema. Por exemplo, aqui, no primeiro capítulo do livro do Varin é dado essa introdução aqui. Depois a gente vai ver esse negócio bem legal chamado de sentido, eficiência de Pareto, onde isso aqui também está relacionado com a ideia de custo de oportunidade, que é algo que vocês vão ver lá na frente, que enfim, não tem como melhorar a situação de alguém sem piorar a situação de outro. Não sei se vocês já ouviram falar aí no curso, se algum professor já comentou, ou se vocês já viram no YouTube, em alguma rede social, que não existe almoço grátis, ou seja, alguém sempre tem que pagar a conta. Já ouviram isso, gente? Eu já ouvi isso aí, professor. Não existe almoço grátis. Alguém sempre vai pagar a conta. Não tem esse negócio de grátis, não. Isso não existe. Ah, mas a luz do sol é grátis. O sol está pagando a conta, meu querido. Ele está lá trabalhando, levando ferro para o planeta Terra ser aquecido. Ele está pagando a conta. Ah, está chovendo, a chuva vem de graça. Alguém está pagando a conta. A natureza está pagando a conta. Não existe almoço grátis. Ai, professor, hoje o meu almoço foi grátis porque o meu amigo pagou para mim. Foi grátis? Foi grátis? Não foi. O seu amigo teve que arcar com a conta do restaurante, ele pagou a conta. Não existe nada de graça, gente. Nada de graça. Então vamos voltar aqui. Aí o capítulo 2, ele vai focar exclusivamente na restrição orçamentária. Aqui a gente vai falar de dinheiro. E que dinheiro? Especificamente o dinheiro que você tem disponível no bolso no momento para comprar aquela cesta de bens que você quer comprar, tá? Então a gente chama isso de restrição orçamentária, que é o quê? Que é a chamada renda pessoal disponível. Aí a gente vai trabalhar com a reta orçamentária. A gente vai ver um gráfico semelhante a um gráfico de demanda, muito parecido com um gráfico de demanda. Eu acredito que vocês já viram lá em Introdução à Economia, né? Ali no eixo X você coloca a quantidade demandada e no eixo Y você coloca o preço, ou seja, a quantidade em função do preço. No gráfico da reta orçamentária a gente vai ver exatamente isso, né? Por quê? Porque você tem ali uma cesta de bens
que você vai adquirir ela baseado numa renda que você tem. Então, para você comprar mais do bem X, você necessariamente vai ter que abrir mão de uma quantidade do bem Y e vice-versa. Ou seja, não existe nada grátis. Você quer adquirir um pouco mais de X, à custa de quê? De um pouco de Y que você vai ter que abrir mão. E por aí vai. Certo? Depois que a gente vê esse conteúdo primeiro e o conteúdo segundo da restrição orçamentária, a gente faz uma breve revisão e a gente faz uma avaliação que vai ser em forma de questionário. Tipo assim, verdadeiro ou falso, escolha a alternativa correta, ou que tem algum problema, alguma equação para você resolver, e daí você vai ter que assinalar a alternativa. Ou seja, finalizando o questionário, ele já vai dar nota para você, tá certo? Isso aí vai ser lá no dia, deixa eu ver aqui, ficou para o dia 28/9, mês que vem, final do próximo mês. Então já anotem essa data aí, 28/9, a primeira avaliação, tá certo? Aí depois a gente entra na unidade 3, que ela fala sobre preferência. E o porquê que é importante a gente estudar sobre preferência. Eu acredito que na disciplina de Introdução à Economia, vocês viram algo, assim, pelo menos superficial sobre alguns conceitos chamados de concorrência perfeita, que é o mercado livre, de livre concorrência, também os mercados concentrados, que aí entram, por exemplo, aí os exemplos clássicos, como, por exemplo, oligopólio e monopólio. Vocês viram isso, gente? Sim, professor, nós vimos. Então tá. Se tratando do mercado de concorrência perfeita, que não é tão perfeito assim, aliás, não é perfeito, e possivelmente algum professor tenha falado assim para vocês, concorrência perfeita é o hortifruti, né? As outras coisas não se encaixam muito bem com concorrência perfeita, porque a concorrência perfeita, gente, ela assume uma particularidade chamada de homogeneidade no produto. E convenhamos, os produtos não são iguais. Quando você compara uma marca com outra, você vê que tem diferença. Sim ou não? Quem é que de vocês, gente, já foi, por exemplo, no supermercado comprar alguma coisa e tinha lá 4 ou 5 marcas disponíveis, mas você foi para comprar aquela marca específica, ainda que ela custasse mais caro que as outras? Levanta a mão. Aliás, vocês não vão conseguir levantar, mas pelo menos fala, eu já fui. O Wilson disse que sim. O Salatiel levanta a mão. Oi? Tem como levantar a mão, ó. Legal, eu estou vendo que vocês estão levantando a mão aqui. Eu gosto disso, dessa interação. Quem mais? Só o Sanatiel e o Wilson levantaram a mão, o José também. Vão levantando a mão. E tá vendo, gente? A maioria de vocês, tá? Minha esposa, por exemplo, ela briga comigo. Ela fala, meu bem, vai lá no mercado. Traz 2 pacotes de café 3 corações. Foi anteontem isso. Foi anteontem. Sábado. Nem lembro. Eu fui lá. Eu ia focar numa... Não, eu quero comprar o mais em conta, o mais barato, porque daí restrição orçamentária, sobra mais dinheiro para mim, né? Fazendo mono. Não, eu quero 3 corações. Tem que custar o dobro. Caramba. Beleza. É questão de preferência, gente. Tá? É justamente... E a preferência, cara, parece que não, mas a preferência ela impacta a demanda final, sim. Ela impacta. Não é somente a renda do consumidor, não é somente o preço do bem específico, o preço dos bens concorrentes, que são chamados produtos substitutos, mas a própria preferência, que ela é muito particular a cada pessoa, ela é subjetiva, ela impacta na decisão final do consumidor e na demanda final do mercado. E é por isso que quando a gente fala em concorrência perfeita, eles vão falar assim, é hortifruti. Por quê? Tem um hortifruti aqui a 30 metros da minha casa. Se eu for lá comprar um pé de alface, é alface. Tem um mercadinho que fica a 2 quadras e meia, não, 1 quadra e meia daqui da minha casa. Eu posso ir a pé. Fui ontem lá. Se eu for lá comprar alface, é alface. Posso dizer que é produto homogêneo? Sim. Talvez o pezinho daqui seja um pouquinho maior que o de lá, pese um pouquinho mais, mas é alface. Veio da mesma horta, sei lá. Isso a gente pode falar de produto homogêneo. Agora, quando você pega um café, quando você pega um sabão, quando você pega um desodorante,
Acabei de conversar com uma outra aluna aí, ela falou de 2 marcas aí, Avon e Natura. É diferente, gente, não adianta. É diferente. Então, assim, é por isso que o Varin, ele trata com muita seriedade esse capítulo 3 da preferência do consumidor. Tá? E depois a gente vai relacionar tudo isso aí. Primeiro a gente começa a estudar de forma separada. Né? A parte da demanda, deixa eu voltar aqui. A parte da restrição orçamentária. Depois a gente junta as duas, certo? O capítulo 4 já fala utilidade. Essa utilidade está relacionada assim, à maximização da satisfação do consumidor, né? E é algo que também é subjetivo, muda muito de um consumidor para o outro. Não ligue não esse barulho de porta abrindo aí, o meu sogro, que mora com a gente aqui no APzinho ao lado, mas enfim. Certo? Daí depois a gente faz uma avaliação, né? Então daí a gente vai ver o capítulo 3, o capítulo 4, e aí a gente faz uma segunda avaliação, que também vai ser em forma de questionário, certo? E aí depois a gente vai ver mais 3 unidades aqui, que são o 6, o 7 e o 8, onde a gente vai ver a demanda, a gente vai ver a preferência revelada, e a gente vai ver também essa equação de Slutz, tá? Mas fiquem tranquilos, eu vou estar postando bastante vídeos. A gente vai ter essas aulas nas segundas-feiras, que vão ser as aulas de webconferência, e a gente vai ter as aulas de terça-feira, que vão ser vídeos de aulas já gravadas, né? Uma parte eu já tenho, eu vou também fazer vídeos novos e vou postar para vocês, certo? E, um ponto que eu não falei para vocês aqui. Aliás, eu acho que falei, mas enfim. Então tá, o CIGA, deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. O CIGA não, cabeça. A Pró-Reitoria de Ensino, tá? Ela pede, no mínimo... o Paulo quer perguntar? Pode perguntar, Paulo. Levantou a mão? Pode perguntar, Paulo. Paulo? Saiu? Foi antes, professor, eu esqueci de tirar. Tá. Tá bom, é assim. Agora o Wilson levantou a mão. Pode perguntar, Wilson. Ou não, foi daquela hora também. Eu acho que ele vai digitar, professor, que a internet dele fica travando. Deixa eu ver aqui. Wilson. Ele perguntou se commodities tem concorrência perfeita, professor. Cara, o caso da commodity ele é bem específico, ele é muito particular, tá? A gente, hoje, atualmente, a gente nem pode mais falar de concorrência, tá? Por quê? Cara, se você comprar uma fazenda e plantar soja, você vai vender tudo. Milho, a mesma coisa. A gente já nem fala mais em concorrência. O ano passado, com esse negócio da pandemia aí, eu lembro que o preço da carne suína explodiu. Tem um amigo meu que trabalha no frigorífico aqui de Sinop, e ele falou, olha, professor, tá uma loucura. O mercado de porco no Brasil virou leilão. O dono do frigorífico aqui, ele nunca viu o que está acontecendo. O preço, assim, em pouco tempo ele dobrou. Aí ele falou assim, você liga lá numa granja, por exemplo, lá de Santa Catarina, porque aqui não estava tendo, eles estavam tendo pedido de lá, para você ter uma ideia. E o trem virou leilão. Então é assim, quanto que tá agora o porco? Tá tanto. Tá, beleza, segura para mim que amanhã eu vou pegar. Se você não fechar negócio, não depositar o dinheiro pro cara agora, amanhã já tá outro preço. Tá? Então, assim, o caso das commodities, vamos falar aqui particularmente de grãos, apesar que commodities não é só isso, né? Até suco de laranja, minério de ferro, aço, entre tantas coisas aí, mas o caso da commodity ele é um caso muito particular. Tá? Já é uma outra linha de análise. E ele vai entrar como concorrência perfeita? Tá? Teoricamente sim, tá? Pelo seguinte, você pode... Porque o que é concorrência perfeita? Vamos falar de algumas premissas básicas da concorrência perfeita. Tá? Primeiro, produto homogêneo. O produto homogêneo o milho que você produz, a soja que você produz, supondo que você tem uma fazenda, é a mesma que eu produzo. Não muda nada. Então, nesse caso, tem esse produto homogêneo? Tem. Tem um número limitado de empresas no mercado que seria um oligopólio ou apenas uma empresa, um monopólio? Não, tem várias empresas no mercado ao mesmo tempo. Beleza. Outra característica do mercado de livre concorrência, também chamado de concorrência perfeita.
Uma outra premissa ou característica desse mercado, ela é o seguinte, que há livre entrada e saída do mercado a qualquer hora. Você é livre para entrar se você tem dinheiro para investir e você é livre para sair a hora que você quiser, ninguém vai te impedir. Então, esse mercado das commodities, o Wilson, né, ele vai atender a todas as características. Então, ele faz parte da concorrência perfeita? Faz. Só que falando especificamente do nome concorrência, como eu falei para você, diferente do passado, por exemplo, até época que eu estudava na Unemat, em 2005, 2006, a gente teve um problema conjuntural, tanto a nível nacional como a nível internacional, que foi do mercado de grãos. A gente teve super safra nos Estados Unidos de grãos e eu sei que muitos fazendeiros daquela época quebraram porque eles contraíram financiamento do Banco do Brasil para financiar a sua produção, só que o preço de mercado, depois que eles escolheram, caiu demais. O que eu lembro que tinha de fazendeiro vendendo fazenda aqui em Sinop é preço de banana. Eu conversei semana passada com a minha vizinha, eles quebraram e foi justamente nessa época e por esse motivo, tá? Então, assim, muda muito o contexto a cada época. O mercado, ele é dinâmico. Aquela época, vou falar 2006, há 15 anos atrás, a conjuntura era uma. Hoje a conjuntura é outra. Hoje a Ásia compra todos os nossos grãos. Se você tiver soja, tem época que... eu lembro, eu tenho um amigo, o pai dele tem uma fazenda arrendada, que o ano passado ele vendeu, ele falou, Ricardo, meu pai vendeu a 115 a saca, né, que ele recebe de arrendamento, mas se ele tivesse segurado um pouquinho mais, ele teria vendido a R$130. Gente, no volume isso dá muita diferença, dá muito dinheiro, tá? Então, assim, qual que é a concorrência? Cara, não tem, o pessoal lá de fora está comprando tudo. Então é um pouco diferente, tá? E a resposta é sim, Wilson. Ele se encaixa no mercado de concorrência perfeita, mas tem aí algumas particularidades. É muito diferente quando a gente analisa assim. Você vai abrir um mercadinho de bairro e eu também vou abrir um mercadinho de bairro. Tá mais ou menos conseguindo entender, Wilson? Tá? Existe essa diferença de análise devido à particularidade do produto. Não sei se foi claro, mas a ideia é essa, tá certo? Então, voltando aqui. Vamos lá, gente. O que a Pró-Reitoria de Ensino está cobrando tanto de mim, dos professores, quanto dos alunos de todos os cursos, tá? Não é a Facisa, não é aqui em Sinop, não é o coordenador de curso, o coordenador da Facisa, não. É a Pró-Reitoria de Ensino, tá? De todo o conteúdo de aula, que no caso são 60 horas, vocês precisam do mínimo de frequência de 25%. Antigamente, na aula presencial, era quanto? 70%, se eu não me recordo, né? Se não me falha a memória. Era 70% de presença para que você não fosse reprovado por falta. Hoje, eles reduziram a 25%. Tá? Isso não estava claro nos semestres anteriores do ensino remoto, mas está muito claro na normativa acadêmica para esse semestre aqui, na normativa elaborada pela Pró-Reitoria de Ensino, que vocês têm que ter 25% de presença. Ah, professor, mas eu fiz as atividades aí, respondi os questionários online, né, que são as provas, e também as de exercício, mas não tem a presença, o próprio CIGAR vai reprovar você. E aí, como eles falaram em 25%, de todo o conteúdo ser presencial, ou seja, ser essa webconferência, foi dado ao professor de trabalhar da seguinte maneira, e isso ficou a critério do professor decidir. Ou ele faria 1 hora por semana de webconferência, que é o que eu marquei para vocês aqui, eu acredito que fica menos cansativo, fica mais viável, né? Por exemplo, toda segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, algo em torno disso, 1 hora. Atende. Ou 2 horas de webconferência a cada 2 semanas, ou 4 horas de webconferência a cada 30 dias. O que vocês acham que fica mais interessante? Tá? A maioria dos professores entendeu que puxar 1 hora por semana fica mais bacana de trabalhar, cansa menos. E o restante das aulas por vídeos de aulas gravadas. O que vocês acham, gente? 1 hora por semana, 2 horas a cada 15 dias ou 4 horas de webconferência uma vez por mês? Não, professor, é melhor. Eu acho que é melhor
por semana e os videozinhos. Certo. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Essa uma aula por semana vai dar o horário certo que eles cobram? Porque Vai. caso o aluno aconteça algum imprevisto, o aluno não possa assistir uma aula. Uma dessas aulas que vai ser a webconferência. Como que vai funcionar? Isso não Aí ficou... já reprova. Isso não ficou claro pra gente. Não ficou claro. Eu vou estar dando uma perguntada lá, daí eu te pergunto. Mas o que eles deixaram bem claro é que de todo o conteúdo, ou seja, das 60 horas, 25% disso, que seria 15 horas, vocês têm que ter de webconferência, que são essas aulas aqui que eles consideram aulas presenciais, né? Porque, enfim, vocês estão interagindo com o professor, né? Ao mesmo tempo. Eu não sei, eu acredito que, sei lá, devo ter alguma exceção. Lá, por exemplo, lá você ficou doente naquele dia, você está no hospital, você teve que levar o teu filho no hospital, você quebrou, sei lá, alguma coisa, acabou a energia na sua casa, alguma coisa. Deva ter alguma coisa do tipo assim, você consegue registrar isso de forma documentada, escrita, alguma coisa e enviar para a coordenação? Eu acredito que tem sim, tá? Sim, é mais por causa dessa questão da internet, porque como as aulas são remotas, aqui pelo menos onde eu moro, a internet oscila muito, muito, muito. Não, eu entendo. Professor, Oi. Só para falar para a Letícia ali, na verdade a aula vai valer, por exemplo, o professor vai passar atividade, vai passar os videozinhos. Então, o horário das aulas vai ser contado também com os vídeos, entendeu, Letícia? Não vai ser só com a aula que seria presencial. Teve um professor que fez esse comentário, inclusive, né? E aí já foi falado na reunião, não, mas está bem claro na normativa lá que tem que ser hora assistida, né? Façam o possível para assistir todas, gente. Se numa determinada assim, ocorrência de uma determinada eventualidade, eu acredito que é possível, né? Justificar assim com a coordenação, tá? E aí o que acontece? Tá, das notas, das 3 notas. O professor que constava a presença no SIGA por assistir vídeos. Legal, tá. Da questão das notas. Então, o SIGA colocou... SIGA não, eu falo SIGA, mas é a Pró-Reitoria de Ensino. O SIGA é somente para registro das atividades, tanto do professor como do aluno, tá? Foi colocado o seguinte, 3 notas, só que sem novidade nenhuma. Sempre foi assim, né? Até quando era presencial. Só que dessas 3 notas, ele falou assim, uma vai ser por presença e participação. Então, como é presença e participação, vocês também vão ter as listas de exercícios, certo? As listas de exercícios que daí vão formar a terceira nota. Tanto é que aqui na avaliação, deixa eu só voltar para vocês aqui para vocês verem. Coloquei 2. Ó, primeira avaliação, essa do dia 28 do 9, do mês que vem, dia 28 de setembro. E a segunda avaliação, lá no dia 1 do 11. Essa avaliação final, que aliás tem que tirar isso aqui. A avaliação final, ela é o exame, gente. Aqui, ó, depois eu só vou reescrever aqui. Na verdade, o exame final não. A avaliação final, o exame, essa avaliação final aqui, está escrito avaliação final aqui. Essa aqui é uma lista de exercícios, tá? Então vão ter as listas de exercícios, certo? E vão ter os 2 questionários online, que esses 2 questionários online são, digamos assim, as provas, né? As avaliações. Mas relaxa, gente, fiquem tranquilos, tá? Vocês assistindo as webconferências aí, fazendo os questionários que vocês vão ter um prazo bom para fazer, entregando os de exercício, a chance, digamos assim, de ir para exame vai ser muito próxima a 0. Porque vocês vão ter documentado o registro das atividades no sistema. E vocês vão ter um prazo bom para fazer. Eu só não posso deixar, digamos assim, o prazo até o último dia de aula. Por que eu não posso? Porque caso algum aluno fique de exame, isso tem que ser registrado e informado, inclusive via e-mail, no e-mail institucional de vocês, 72 horas antes. Ou seja, o exame está marcado para dia... Deixa eu só descer aqui para a gente ver. Ó, dia 7 do 12.
Então, digamos aqui, 72 horas, que seria 24, 42, 72. Dia 9, eu já teria que ter uma prévia das notas de vocês, que vai ser dia 29. Eu já teria que ter uma prévia para estar enviando e-mail para vocês. O exame, aqui dia tal, como já marcado aqui, seria um e-mail particular, né? Especificamente para o aluno que ficou em exame. Está marcado data de exame, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que não vai haver necessidade não, gente. Tá? A disciplina é bem tranquila, tá? O grau de dificuldade dela não é alto, muito embora normalmente as pessoas, os alunos têm dificuldade, né, quando pega o livro do Varem, porque assim, ele é bastante baseado em modelo, tá? Ele é um livro assim matemático, né? Não só teórico. Então tem alguns alunos que têm assim uma certa dificuldade, tá? Mas de todo esse conteúdo que está aqui na ementa, que ela é baseada no livro do Varem, eu vou estar fazendo vídeo, eu vou disponibilizar vídeo, já tenho bastante vídeos prontos aqui, inclusive da disciplina do semestre passado, e vou estar fazendo vídeos novos também e postando aí para vocês assistirem no Siga, tá certo? Vocês podem, se vocês acharem interessante, criarem um grupo no WhatsApp. Eu disponibilizo o meu contato para vocês e se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar me procurando também, mandando mensagem. Talvez eu não consiga responder na hora, mas eu me disponibilizo para estar respondendo sim todas as dúvidas de vocês aí e ajudando vocês aí quanto à questão de resolução de exercício, tira dúvidas e tudo mais. Professor, eu vou criar aqui e mandar o link no chat, tá? Pode ser. Isso. Cria, daí já manda o link para todo mundo aí. Eu acho que está todo mundo aqui, né? 21 pessoas. Está todo mundo aqui, você pode criar. Se você conseguir criar agora, já manda o link e o pessoal já vai entrando. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Letícia. Pessoal, pergunta. Oi. Então, Letícia, não fica muito preocupada com isso não, tá? Porque assim, tudo eles entendem. A Pró-Reitoria pediu esses 25% de participação na disciplina. Ah, mas ocorreu uma eventualidade. Justifica. Justifica. Não tem problema. Tá certo? Certo, professor. Obrigada. 1 hora por semana, então, acho que fica bom para todo mundo, né? Toda segunda-feira. Sim, professor. Das 9 às 10 da manhã, tá? Tá dando 9h56, tá? Essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar ela agora no Siga para vocês, tá? Beleza, gente? Beleza. Obrigado pela participação aí, tá? Desejo a todos um bom dia. Tô só criando aqui o grupo. Cadê o link? Isso, manda o link aí, manda o link para todo mundo aí. Manda o link para todo mundo, manda aqui, que daí eu já vou entrar no grupo também. E caso vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá? Eu prefiro que mande mensagem para o WhatsApp do que me ligarem. Mas pode ligar também, tá? Se eu não atender na hora, eu atendo depois. Se eu não atender a mensagem, no caso, eu não conseguir atender na hora, depois eu atendo daí. Beleza, José? Patrícia, Eduardo, Arthur. Legal, gente, legal. Vocês vão gostar da disciplina. Bom, tá aí, o Sanatiel enviou o link aí. Para todos entrarem. Certo, gente? Eu vou finalizar aqui então, vou finalizar a gravação e já vou disponibilizar esse vídeo. Esse vídeo lá no Siga para vocês assistirem depois. Tá bom, gente? Obrigado aí, tenham todos um bom dia. Obrigado, professor. Boa semana. Bom dia pro senhor aí também. Para vocês também. Um abraço aí, tudo de bom. Tchau, tchau. Tá com Deus. Tchau. Professor. Tchau, boa semana. Obrigado. Valeu, professor. Boa semana. Obrigado. Até mais. Até.